fica na hora. Coitada da Simone, é pressão todo lado. E É, é. verdadeiramente nós temos que respeitar, porque eu acho que tem jogos hoje importantes, que Ah, são tipo jogos de campeonato mundial, né? Que vão ter aqui do Campeonato Carioca, Paulista. Então tem muita gente ansiosa aí para assistir esses. Ah, vamos lá. É, Simone, posso? Boa noite a todos, hein? Boa noite, doutor Ramon. Boa noite. Boa noite, Marlon. Bem, Boa noite, doutor Romo, doutor Ramon, boa noite, boa noite. Simone. Boa Doutora noite a Célia, todos. doutora Célia também, eu acho que está tendo um carro. Não sei se... Tá, doutora Célia, tudo bem? Oi, boa noite. Estou sim, estou aqui. Boa noite, Boa doutora noite. Atenta. Célia. Atendo. Bem, boa noite a todos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2025, é com enorme prazer que damos início a todas as atividades científicas da nossa Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERJ, que mantém a sua tradição de, pelo menos uma vez por mês, manter essa nossa reunião, trazendo profissionais de alto gabarito, altamente qualificados e com expertise na área em que vão trazer essas informações para todos nós. E esse tema de hoje, né, que é o impacto do sistema fiscal, Receita Saúde para o médico, surgiu de pessoas na conversa do dia a dia em dúvida de como deveriam agir a partir do que foi definido pelo governo federal. E, evidentemente, que todos nós temos muito medo do que pode vir e acontecer com cada um de nós que luta no seu dia a dia, como bem fala aí o professor José Miguel, que nós somos os que mais trabalhamos, né? Carga horária maior por semana, e, consequentemente, é claro, podemos ter até uma remuneração um pouquinho mais digna, mas à custa de muito trabalho e muitas das vezes pagando com essas síndromes que nós temos aí de desgaste físico, emocional e todo que a gente sabe muito bem sobre isso. Então, acho que quando nós tivermos com uma informação, né, uma frase que eu gosto muito, abre aspas, informar para comprometer, eu acho que nós estaremos aí comprometidos e sabendo como podemos agir de uma forma coerente, honesta, séria e que não nos trará problemas durante o ano, muito menos no ano que vem, né? Quando de, de uma outra fiscalização, ou principalmente numa declaração de imposto de renda. Então, o tema é extremamente palpitante. Eu quero agradecer aqui a toda a nossa diretoria da SOMERJ aqui presente, vários diretores da SOMERJ aqui presentes. Eu quero agradecer a todos os colegas da SOMEI que estão aqui presentes também, da Associação Médica da Ilha do Governador. Eu quero agradecer também os colegas que estão aqui, que são da AMBAR, da Associação Médica da Barra da Tijuca. Aqui, voltando um pouco à SOMEI, né? Ainda como presidente da SOMEI aí por alguns mandatos, né? Eu quero agradecer muito a minha diretoria que está presente aqui também, que eu vejo alguns diretores nossos como também associados. E aos colegas que foram convidados por diretores, por amigos que fazem parte da SOMERJ, porque a SOMERJ é isso, a SOMERJ ela é informar, é trazer ciência, é fazer políticas de saúde sem ser políticas de saúde partidárias, mas políticas de saúde que nós entendemos que seja a política de saúde de Estado e não a de governo. Mas, para isso, a gente precisa estar atento, precisa conhecer todos os vieses que temos dentro disso. Então, para hoje, então, agradecendo a todos aqui, eu gostaria de passar, então, a doutora Célia para dar suas palavras de boa noite, como nossa diretora científica da SOMERJ, e, posteriormente, abriremos a palavra do doutor José Miguel para nos abrilhantar com a sua palestra. Doutora Célia, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui participando. Eu fico muito feliz de ver o número de colegas que estão presentes aqui. Eu quero agradecer muito o nosso presidente Rômulo, porque a ideia foi dele. Esse tema, que é um tema que está preocupando a todos nós,
pelas possíveis intervenções tributárias e o que que isso vai acometer no nosso dia a dia com a Receita Saúde, esse entendimento é fundamental. E essa sensibilidade que o Rômulo teve de trazer esse tema mostra o quanto a Somerge está comprometida não só com a educação médica continuada, nas diferentes especialidades, mas também no dia a dia, na nossa prática, nessa sobrevivência, como já foi falado aqui pelo Rômulo, para que a gente consiga entender e poder trilhar um caminho mais decente, né, frente a tudo que estamos enfrentando. E nada melhor do que a parceria do professor Zé Miguel, a parceria do Marlon, em relação a sempre elucidar situações em relação ao imposto de renda, como o nosso comportamento como pessoa jurídica, e hoje falando um pouquinho sobre a Receita Saúde e a pessoa física. Não vou me alongar, quero ouvi-los atentamente e muito obrigada mais uma vez e espero que todos aproveitem. Obrigada. Obrigado, doutora Célia. Então, nosso palestrante, professor José Miguel, é mestre em Ciências Contábeis pela UERJ, pós-graduando em Administração Financeira e Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, professor de pós-graduação e mestrado da FGV, da PUC Rio, IBMEC e Mackenzie Rio de Janeiro. Professor José Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vindo à Somerge, à SOMEI, AMB Barra e a todos os nossos convidados. Uma boa noite. Obrigado, doutor Rômulo. Inicialmente, agradecer, como sempre, o convite, que é sempre muito amável. Eu fico muito feliz de estar com os senhores, porque me concedem sempre os maiores públicos do ano. Até agora é o maior público, Marlon. Então, vamos torcer para as próximas serem maiores ainda. E o assunto hoje, ele é um assunto que nós temos que analisá-lo não com a visão escancarada de um sistema que é um APP para a emissão de um simples recibo que substitui um recibo em papel, mas sim do significado que é o Receita Saúde. E o Receita Saúde é a chancela de que a Secretaria da Receita Federal cria aquela fiscalização especial que nós estamos conversando há 14 anos dentro das palestras nos institutos de medicina, Conselho Regional de Medicina, a Somerge, a SOMEI, e isso fica chancelado, porque nenhum outro tipo profissional tem essas qualificações próprias de sistemas de cruzamento de informação para eles. Em primeiro lugar, isso é fácil de entender, porque nós estamos lidando com a única dedução 100% permitida na legislação tributária brasileira. Então, hoje nós temos limitações de deduções nas nossas declarações de renda quando pagamos colégio, quando temos outras despesas, mas a saúde é 100%. Por isso, o fisco cria essa relação de controle. Em paralelo, é só nós analisarmos o que vem acontecendo na saúde e percebemos que o movimento de PIX não foi para pegar os camelôs, como estavam falando, mas foi para buscar pessoas assemelhadas à medicina, aos quais já transacionam com o PIX há muito tempo, como garantia da sua remuneração. Em paralelo, eu gostaria de deixar aqui evidente que nós também estamos entrando com o prontuário médico eletrônico, ao qual vai ser obrigado na medicina. Perfeito? O Conselho Federal de Medicina cria essa obrigação muito paralela, muito próxima ao Receita Saúde. E por que o Receita Saúde? Porque a Secretaria da Receita Federal... Por que a Receita Federal não está interessada nas outras profissões? Não é? Justamente porque a Receita Federal está interessada nas deduções, principalmente dos médicos. Então, cria-se uma regra básica relacionada à obrigação de fazer. Não temos mais escolha, temos que fazer. Então, esses são informações importantes, e eu vou passar, eu fiz alguns slides rápidos para a gente comentar sobre eles. Então, vamos lá. Eu só vou pedir que me digam se estão vendo os slides, por favor, porque quando posto o slide eu não vejo mais vocês. Positivo, Então, professor. Ok.
Então, como eu sei que o assunto não vai se esgotar hoje para os médicos, eu vou deixar esse telefone, que está errado, que deveria ser o do Marlon. Qualquer dúvida é só encaminhar para lá. A discussão hoje é um pouco mais do que a técnica puramente da emissão de um recibo. Mas vamos lá. Então, o que é isso exatamente? É um recibo em âmbito eletrônico voltado para alguns setores da saúde, emitidos por um app cujo proprietário é a Secretaria da Receita Federal, armazenado eletronicamente num banco de dados cujo proprietário é a Receita Federal. Ok? Então, nós estamos falando de algo, de uma obrigação, em que o proprietário é nada mais, nada menos do que o próprio fisco. Diferente do papel, ao qual nós éramos proprietários, nós guardávamos, nós controlávamos, hoje não temos mais controle absolutamente nenhum sobre o recibo. Ele, inclusive, passa a ser integrado ao livro caixa eletrônico. Então, percebam a questão interessante. O livro caixa eletrônico, ele não era obrigatório, perfeito? O que era obrigatório era o pagamento do carnê-leão. Agora, se o recibo ele é obrigatório, o livro caixa, olha o impacto, passa a ser obrigatório. Então, já que ele é obrigatório, senhores, percebam que está na hora daqueles que nunca tentaram investigar quais são as despesas dedutíveis 100% legais, está na hora de verificar. Porque preencha o livro caixa com as deduções permitidas em lei. Porque senão você estará pagando 27,5 a mais, já que o fisco assim o determinou. Se há uma obrigação, há um direito em paralelo. Então, a minha dica inicial é essa. Aqueles médicos que são obrigados à emissão do livro caixa, procurem seus contadores, se tiverem dúvidas, podemos falar sobre isso, sobre as deduções permitidas em lei, que nas palestras eu falo, olha, são várias. E mais de 90% dos médicos não sabem quais são. Então, nós já sabemos que é um recibo que se emite por computador ou por app, mas de preferência por app. E a grande informação é que você não tem arbítrio, você é obrigado. E o que é a obrigação? Não é o fato de emitir, é seguir o protocolo inteiro da emissão, ao qual a gente vai ver. Emitir, a gente já sabe que é obrigado. Agora, quando emitir? Como emitir? Esse é o protocolo que passa a ser obrigatório. Então, avançando nesse quesito, nós temos que saber algumas informações importantes. A primeira, ele passa a ser o documento hábil à comprovação de despesas com saúde quando se paga a um médico pessoa física. Diante desse exposto, aquela velha frase com recibo sem recibo morreu para a Secretaria da Receita Federal, porque percebam o que eu vou trazer para vocês. Desculpem, há uma questão que nós temos que entender quando lidamos no âmbito tributário. Quando algo passa a ser obrigatório por lei, o impacto dele não é direto naquela obrigação, é na amplitude da obrigação. Então, qual é a amplitude da obrigação do recibo? Se é obrigado a ser emitido o recibo, como nós vamos ler, acabou a possibilidade de alegar que eu não emiti porque eu não sabia, que eu não emiti porque não deu tempo, que eu não emiti. Então, você passa a ser obrigado a emitir o recibo. Então, percebam isso. A amplitude diz, eu passo a determinar que a obrigação tem que ser eletrônica para que o médico tenha a obrigação sempre de emitir, eu não tenha mais desculpas. Não tenho dúvida que as sanções e penalidades sobre recibos não emitidos vão aumentar, tá? Justamente pela obrigação direta de ser obrigatório. Só pode ser emitido por profissional da saúde, pessoa física com registro regular perante o respectivo conselho profissional. A mensagem aqui é a seguinte: eu já sou obrigado, mas eu só posso emitir se eu estiver pagando o meu Conselho Regional de Medicina. Se eu não estiver em dia com o Conselho Regional de Medicina, ou seja, se o Conselho Regional de Medicina não enviar o seu nome na relação
mensal ou anual que eles vão definir, eu acho que eles vão definir a periodicidade, você vai ser cerceado da possibilidade de emissão do recibo. Por isso, o patrono de quem pode emitir passa a ser os conselhos regionais de medicina. É obrigatória a emissão do Receita Saúde no momento da efetivação da prestação de serviço de saúde. Então, perceba, a leitura dessa obrigação, isso tudo que eu estou passando para vocês está na instrução normativa que fala sobre esse assunto. Ela diz o seguinte, esse texto que está lá, é obrigatória a emissão do recibo de saúde no momento da efetivação da prestação de serviço. Ele diz o seguinte, prestou o serviço, você está obrigado a emitir o recibo. Não emitiu, está passivo de multa. Então, quem que determina que é obrigatória a emissão? É a prestação do serviço. Então, senhores, aqueles médicos que fazem procedimentos, tratamentos, exames, e pagam e cobram no particular, a minha indicação é que você faça um contrato bem claro do momento da efetiva prestação do serviço. O que isso significa? Se você entender que o tratamento é uma sequência lógica e aquela sequência lógica permite a você estender o pagamento, deixe bem claro no contrato, porque ele que vai ser a peça para apresentar à Secretaria da Receita Federal que o momento da efetiva prestação do serviço não é o momento que o paciente sentou o bumbum na cadeira. É o momento em que terminou a sequência do procedimento ou do tratamento ou do exame. Então, tome um pouco de cuidado com isso, porque se, por acaso, a Receita Federal, que é metida a entender de tudo e de todos, a Receita Federal entende de engenharia atômica, a Receita Federal entende de engenharia civil, a Receita Federal entende de medicina, ortopedia, oncologia, ginecologia, pediatria, ortopedia, tudo. Se eles entenderem que a prestação de serviço ocorreu, eles vão entender que aquele é o fato gerador. Logo, se eu tenho um contrato, a peça base é o contrato, que diz qual é o procedimento, tratamento e exame que vai ser feito. Perfeito? Então, deixe isso bem claro. E o contrato não precisa ser um contrato unipessoal, diretamente. Pode ser um contrato postado no seu site, um contrato averbado no cartório ou alguma coisa nesse sentido. E aí é que vem as 6 categorias. A Receita Federal só está de olho nessas da saúde. E, para surpresa minha, o foco foi 100% das deduções. Dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Todos aqueles que podem mudar o fato que gera a dedução. Não está aí veterinário, porque ele quer saúde humana. Então, estes daqui são exatamente as profissões que, neste momento, estão obrigadas à emissão do Receita Saúde. Se a sua é uma delas, médicos, então já sabe que não tem para onde correr. Considera-se efetiva a prestação de serviço no momento do seu pagamento. Perceba, então, a escorregada que eles deram na redação do texto base. Primeiro, eles dizem é obrigado a emissão do recibo na efetiva prestação de serviço. E lá embaixo, num outro parágrafo, ele vem e diz assim, considera-se efetiva a prestação de serviço no momento do seu pagamento. Então, no contrato, você diz, o pagamento será firmado na efetiva prestação de serviços finalizada, a qual decorre conforme contrato e anexo. Por quê? Porque ele coloca uma casca de banana no item 3, que é a obrigatória emissão da Receita Saúde no momento da efetivação da prestação de saúde. Perfeito? Então, eu passo a ter a obrigação tributária de pagar meus tributos na efetiva prestação de serviço. Só que depois ele vira e diz assim, que considera-se efetivada essa prestação no momento do pagamento. Então, ele entende que o pagamento pode ser postecipado porque você quis, você deu prazo, você recebeu em cartão, você deu... me paga em 30, 60, 90, e ele entende que já startou o fato que gera os tributos antes. Por isso que é importante um contrato e a efetivação de uma descrição, provavelmente na nota fiscal. Isso é uma casca de banana para quem não conhece o direito tributário, no que se refere à formação do fato que gera os tributos,
baseado no que tecnicamente se chama hipótese de incidência tributária. Então, tome muito cuidado com essa questão. E aí ele diz assim, caso haja mais de um pagamento relativo a uma prestação de serviço, deverá ser emitido um recibo para cada pagamento realizado. Aqui, eles mostraram o regime caixa, ou seja, a efetivação do pagamento é que gera o fato o fato gerador do tributo, só que, ao mesmo tempo, eles trouxeram um benefício para os médicos, também para os dentistas, psicólogos, etc. Percebam o seguinte, até então, quando um paciente ia fazer um procedimento alongado em várias sessões, a Receita Federal ela obrigava o médico, o dentista, o psicólogo a pagar os tributos no início do contrato firmado. Ele entendia que já estava feito o contrato, então a prestação de serviço, em tese, era alongada porque o médico, o psicólogo, etc., queria, e eles queriam o tributo. Agora não. Ele determinou a geração da possibilidade do fluxo de caixa, a incidência tributária acompanhar o fluxo de caixa, desde que, vamos ler direito? Vamos juntar tudo? Desde que esses pagamentos acompanhem a efetivação da prestação dos serviços em que ocorre o momento dos pagamentos. Então, alinha-se o 3, o 5 e o 6 para que eu consiga diluir a incidência tributária. É isso que a gente tem que fazer. Por isso, a relevância agora dos contratos na esfera da saúde desses seis tipos de serviço. Emissão retroativa. Esqueci de emitir. Posso emitir fora do tempo, que se chama extemporânea? Sim, desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício pela Secretaria da Receita Federal. E cabe ao contribuinte, perceba isto, verificar a ocorrência da alteração no carnê-leão, ou seja, na apuração do imposto de renda, caso ele emita um recibo extemporâneo. Então, ele está dizendo o seguinte, eu, Receita Federal, mesmo dando para você o livro caixa eletrônico, eu não sou responsável pelo meu próprio aplicativo. Você é responsável pelo cálculo do que eu deveria estar fazendo. Porque você não é obrigado a apurar o livro caixa. Passei a ser. Por quê? Porque o recibo vai direto para o livro caixa. Por isso que eu estou dizendo, botem as deduções. Então, se eu me emitir um recibo extemporâneo, ou seja, de 3 anos atrás, ele está dizendo o seguinte, você, mesmo eu te entregando o sistema, é obrigado a verificar o impacto daquele recibo extemporâneo e me pagar. Ok? Então, não venha me dizer que o sistema não calculou. Quando deve ser emitido? A gente já viu, na data do pagamento da prestação de serviço, como já vimos, caso o pagamento seja parcelado, deverá ser emitido um recibo a cada parcela, desde que alinhado com o paciente o momento das prestações de serviço. Então, a gente percebe que é cheio de questões controversas que futuramente a gente possa vir a ser vítima. E entra a questão da multa por emissão com incorreções. E eu fiz questão de colocar em vermelho. R$100 por mês. Não emiti nesse mês, R$100. No mês seguinte, continuei não emitindo. Mais R$100. Mais R$100. Mais R$100. Mais R$100. E assim sucessivamente, ou fração sem prejuízo de outras penalidades. Eu vi que você não emitiu durante 60 meses, 60 meses vezes 100, e agora ainda acho que você não emitiu porque não quis, sonegou. Ainda posso te aplicar uma multa por sonegação. Então, a multa parece que é baixa, ela não é baixa, ela é alta. Onde emito? Bem, por meio de um serviço digital disponibilizado no portal da Secretaria da Receita, cujo app você baixa lá no local de baixa de aplicativo de qualquer celular, e autenticado por meio de conta.gov com identidade digital prata ou ouro do profissional de saúde ou seu representante, que eu já vou falar, porque esse é um dos principais itens. Então, é um app normal, muito fácil de usar e que realmente está bem tranquilo para quem conhece. Tá? Para quem não conhece, pode causar um pouco de perturbação.
Atribuição da responsabilidade de emissão a terceiros. Esse é um ponto importante. Deverá ser realizado por meio de procuração eletrônica, emitido no centro virtual do ECAC. Agora, eu vou pedir a atenção de todos, por favor, tá? Que estão aqui, os médicos. Existem 3 perfis de usuário, determinados pelo próprio aplicativo e chancelados numa instrução normativa. Então, você é obrigado a seguir isso. Número 1, profissional de saúde. Está em vermelho. Apenas médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais com registro ativo em seus conselhos profissionais. Esse é o 1. É o responsável absoluto por tudo que acontecer. 2, representante do profissional, pessoa para quem o profissional de saúde concede procuração eletrônica. Caixa alto, para emissão dos recibos. Concede procuração para emissão dos recibos. Ele pode conceder permissão para outros itens? Sim, vários. Mas já vou falar sobre isso. 3, pacientes. Os pacientes, eles têm direito a verificar os recibos existentes em que o seu CPF consta como beneficiário ou como pagador de alguém que ele é responsável ou então que ele quis pagar. Então, o paciente, ele em tese não é o paciente direto, pode ser o responsável financeiro do paciente. É um equívoco técnico, mas não causa dano nenhum. E então vem uma questão importante. Por favor, muita atenção. Nunca, absolutamente nunca, permita que um terceiro emita seus recibos com a sua certificação digital. Porque essa pessoa, ela tem responsabilidade absoluta sobre tudo que é seu. É como se fosse você que tivesse passado um cheque assinado em branco. Então, neste momento, eu diria, está na dúvida, não faça. Porque você não vai ter nenhum tipo de argumento de defesa. Porque simplesmente você pegou a sua vida e entregou para alguém. Vários médicos, vários, clientes nossos, entram no particular. Parece que vai ficar lá fora, que não vai entrar mais não. Acho que tem que desligar o áudio. Vai fora. Que vários médicos entram, conversam comigo no particular, que não conseguem pessoas adequadas para a sua recepção, para a sua administração, que as pessoas são perdulares, que não conseguem. Senhores, vejam só o que acontece em boa parte da medicina. Não confia na menina da recepção. Ela não consegue, eles dizem assim, ela não consegue controlar minha agenda. Então, como ela, que não consegue controlar a sua agenda, vai conseguir controlar a emissão dos seus recibos? Tome um pouco de cuidado. E não é só os recibos. Essa pessoa que tem a sua certificação digital, quando não é um contador legalmente habilitado com a procuração de um contador, essa pessoa, ela vai ver a sua vida inteira financeira. Ela vai baixar suas declarações de renda. Ela vai mexer em tudo que puder ser registrado com certificação ICP. Não faça isso de jeito nenhum. Esse recibo, ele é autenticidade imediata. Se emitirem em seu nome, podem emitir quantos quiserem. Imagine você botar um louco para fazer isso. Seus recibos vão ser vendidos por R$15 na internet e vocês não vão nem saber. Então, não façam isso. Bem, e se eu emitir errado? Bem, o recibo ele pode ser cancelado pelo prestador do serviço ou seu representante legal. E aí eles criaram, como sempre, a Receita Federal cria leis. E o prazo decadencial, né, de se acertar são 5 anos. Ele diz, eu posso retroagir 5 anos e te cobrar um recibo, mas você que emitiu errado só pode cancelá-lo no prazo de 10 dias contados da data de emissão. Para mim, isso são pérolas da Secretaria da Receita Federal, é um absurdo, mas quem sou eu para questionar a Receita Federal, né? Se a Constituição, através do seu Código Tributário, determina que a Carta Maior Brasileira
que todos nós legitimamente podemos nos acertar fiscalmente 5 anos, a Receita diz para vocês 10 dias. E olha, saboreie, porque se vacilar, eles estavam contra poder retificar o recibo. Tá? Então, se eu identifiquei que eu emiti o recibo em duplicidade, só 10 dias. Já era. Paga 2 vezes para mim. E eu não vou deixar isso passar, porque eu não vou deixar você se acertar mais depois. Bem, e se eu esquecer de emitir? É permitido emitir o recibo de forma retroativa antes do início de qualquer procedimento, como a gente já tinha falado. Será emitido ato ainda para definir o prazo máximo para emissão retroativa. Ora, mas é claro, alguém inteligente leu o que eles escreveram e deve ter dito, cara, se eu estou permitindo 10 dias para atrasar, como é que eu posso permitir para emitir 10 dias para cancelar? Como é que eu posso permitir mais tempo para retroagir na emissão indevida? Aí, mas o contribuinte tem esse direito, 5 anos. Aí devem estar confusos. Entendeu? O tico não deve estar batendo com o teco. Então, são questões realmente loucas quando você permite que alguém que tem poder de polícia, poder de fiscalização, emita instrumentos legais, porque instrução normativa acaba sendo uma norma a ser seguida, que faça com que o contribuinte tenha que segui-los. Detalhes de. Então, eu falei no escopo sobre as responsabilidades, tudo que a gente tem que ter muito cuidado quanto ao recibo, e eu vou falar coisinhas muito sucintas sobre detalhes de como emitir. Primeiro, simples demais. Aqui à esquerda você vai na Play Store, na App Store, Receita Federal, tem esse íconezinho, Serviço de Informação do Brasil, abrir ou baixar. Baixou, você entra nele, Receita Saúde. Dentro do Receita Saúde, você então tem como gerar a sua procuração. Não façam, não atropelem as situações. Se você vai passar procuração para alguém emitir, faça as procurações imediatamente no momento de baixar. Não sei como emitir, está louco para mim dizer que contrate um serviço. Isso agora é uma coisa muito séria até a gente se adaptar. Então, vá no portal do ECAC, senhas e procurações, cadastro, consulta e cancelamento. Procurações para ECAC, na tela seguinte, escolher a opção cadastrar procuração. Lá você cadastra a procuração, o formulário é exibido, diz qual é o CPF do representante, a data que você vai vincular essa procuração, se vai ser eterna até o momento que você cancelá-la, e aí seleciona a opção. Isso é muito importante, a opção Imposto de Renda Carnê-Leão Web, nas opções de atendimento, porque você que vai emitir o ReceitaNet é obrigado a ter o Carnê-Leão Web. E isso também foi deixado bem claro pela Secretaria da Receita Federal e não está na instrução normativa. Você não vai conseguir emitir recibos pelo ReceitaNet se você não estiver cadastrado no livro caixa eletrônico. Por isso que no início eu disse que indiretamente eles obrigaram os médicos ao livro caixa eletrônico, porque se não estiver lá, você não emite recibo. O profissional, então, da saúde também precisa estar cadastrado no Carnê-Leão Web para emitir o Receita Saúde. Então, lá dentro do ECAC, logo na primeira página, você vai em declarações demonstrativas e depois você clica em acessar Carnê-Leão. Lá você vai fazer seu cadastro no Carnê-Leão. Você, é importante, diz que é autônomo, tá? Mesmo que você seja empresário, que você tenha o CNPJ, que você seja CLT, você vai ter que dizer sou autônomo, porque o Carnê-Leão é obrigatório para quem é autônomo. E aí você preenche os dados da ficha com a informação de que sou médico e tem que colocar o seu registro profissional, que tem que ser igual ao registro profissional da declaração do imposto de renda, que tem que ser igual ao registro profissional do prontuário médico, que vai entrar em ação obrigatória para todos, ok? Então, basicamente, nós temos isso, depois você vai emitir recibo, novo recibo, CPF do pagador, diz se é beneficiário, CPF de quem for o beneficiário, valor, a data
e cliquem em enviar. Então, basicamente, a emissão é muito fácil, mas o principal não é a emissão dos recibos, como eu alertei aos senhores, é o contexto inteiro ao qual eles inseriram essas 6 profissões da saúde. Esse ensejo todo é que tem que se tomar o cuidado. Bem, agradeço a todos. Para hoje, a conversa era rápida, está prevista para 1 hora, eu demorei aí 38 minutos. Espero que tenha sido útil, fico à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Miguel. Clareza e objetividade maior do que essa nós não poderíamos ter. Eu já tinha lido, já tinha tentado me esclarecer um pouco sobre o assunto, mas eu confesso que aqui eu fiquei com uma máxima de 26,5% de conhecimento geral sobre isso, na verdade, né? Alguns colegas fizeram perguntas durante a nossa sua apresentação. Eu acredito que a Simone possa ter feito um compilado para a gente fazer um pai e bola. Nós temos ainda pelo menos aí 20 minutos de papo e que eu acho que vale para ser esclarecido para todos. Eu já queria fazer uma pergunta aqui para o senhor, professor. Eu posso não fazer o carnê-leão e só fazer na declaração o acerto no ano que vem? Então, doutor, segundo o regulamento do imposto de renda, que é a lei máxima, que é um decreto, que cabe a todos, sim. Mas agora, com a obrigatoriedade de estar registrado no livro caixa, subentende-se que é obrigado automaticamente ao livro caixa. E aí, o carnê-leão, cabe frisar que ele é obrigatório a ser pago todos os meses até o último dia útil do mês seguinte para os autônomos, somando todas as fontes, autonomia que ele tem, que não tiveram retenção na fonte, recolher. Quem é, por exemplo, vou dar um exemplo, conveniado da Unimed, em tese já tem isso pronto e já sofreu a retenção. Então, não precisa pagar o carnê-leão sobre a Unimed. Mas se ele presta serviços na autonomia particular, o paciente vai ter que recolher a diferença dos particulares. Ok, muito obrigado. Depois eu tenho outras perguntas, mas vamos dar oportunidade para os demais colegas. Simone, por gentileza. Doutor Rômulo, a primeira pergunta foi da doutora Mônica Paz, que era como fazer esse contrato? Então, doutora Mônica, uma satisfação em vê-la. Doutora Mônica, aliás, além de cliente e amiga, está sempre presente. Infelizmente, para ele ser muito bem feito, teria que ser feito por um médico, por um advogado. Entretanto, ele vai ser um contrato um pouco meio que padronizado. Tá? O que vai diferir nele? O tipo de procedimento, tratamento, exame que vai ser feito. E isso o médico é o mais competente a fazê-lo. Diante disso, eu acredito que o médico não precise pagar diretamente a um advogado se ele hoje tiver um órgão de classe que contrate um advogado, pague por intermédio de todos os médicos que forem usar essa prestação de serviços, e assim se torna muito barato. Isso é feito em vários sindicatos. Restaurante faz isso e associações. Restaurantes fazem isso, setor de beleza faz isso. Por quê? Porque fica mais um banco de dados de informação maior para o profissional, o advogado, contador, etc. E fica infinitamente mais barato, né? Não há nem como comparar. Ok. Simone, por favor. Doutor Guilherme, ele fez uma contextualização e, em seguida, uma questão. Professor José Miguel atua como médico perito judiciário há 10 anos. Dentro da lei dessa instrução normativa, não se define exatamente a atividade desempenhada pelos profissionais de saúde. Colocam de forma genérica a prestação de serviço de saúde. Na minha interpretação do próprio Conselho Federal de Medicina e do Judiciário, perícia médica não é uma consulta médica, não há relação médico-paciente. A finalidade é de um ato de trazer uma avaliação dentro da área jurídica ou médico-legal. Neste sentido, fiquei com a seguinte dúvida, pois toda a minha atuação é por pessoa jurídica,
o que me desobriga de emitir o Receita Saúde, exceto quando eu sou nomeado como perito pelo tribunal. Uhum. Concordo em gênero, número e grau. Primeiro ponto. Quando eu emito a nota fiscal, estou desobrigado a emitir o recibo. E quando eu sou eleito perito, e não é obrigatório a ser perito médico utilizando seu CRM, eu não estou atuando como médico, tá? Embora seja. Nesse momento, eu particularmente acredito que seja interessante até fazer uma consulta, que também pode ser feito por um órgão de classe ou por uma pessoa jurídica, justamente com essa pergunta à Secretaria da Receita Federal, só para garantir esse seu entendimento, que por acaso é o meu entendimento também, não só na atividade de medicina, mas também em outras atividades que sofrem essa questão no momento de perícia. Simone, por favor. Doutor João Paulino Prazeres. Boa noite. Médicos cooperados vão ter que emitir o recibo quando receberem da cooperativa? Sim, eu entendo que sim. Só que o que é que acontece? Eles sofrem a retenção tributária. E a instrução normativa, ela não deixou claro essa questão de prestação de serviço para cooperativas, para pessoas jurídicas, para pessoas físicas, não disse isso. Ele só disse quando eu atuo como médico autônomo. Logo, se o médico atua como médico autônomo para a Unimed, vai ter que emitir o recibo. Esse é o meu entendimento. Fora isso, tem que esperar um posicionamento da Secretaria da Receita Federal, porque isso aí, na realidade, é uma questão que saiu, salvo engano, 17, é uma obrigação que pegou todo mundo de surpresa no momento de entrar em vigor efetivamente. Foi 17 de dezembro, salvo engano, mandando todo mundo emitir a partir de dia 2 ou 3 de janeiro desse ano, ou seja, pouquíssimo tempo para adaptação, e ninguém conseguiu tirar dúvida nenhuma com a Secretaria da Receita Federal. Ok, professor. Simone, eu vou passar para o doutor Ramon, que está com a mão levantada, depois você dá continuidade, por favor. Doutor Pois não. Ramon, por favor, boa noite. Nosso É, diretor, José Ramon Varela Blanco. Por boa favor. noite, cumprimentando também o Zé Miguel e o Marlon, que são nossos parceiros. Eu tenho duas dúvidas aqui em relação à questão, por exemplo, no livro caixa, quando você tem o pagamento de a sala não sendo sua, mas você está trabalhando naquela sala, você não tem um contrato de aluguel, porque a questão é entre amigos e tudo. E como é que fica essa questão que o nome do proprietário da sala e que sai no IPTU e condomínio não sai no nome de quem está trabalhando naquele local? Essa é uma dúvida que eu tenho e gostaria de saber a coisa. E uma segunda, em anexo, muitos de nós, às vezes, precisamos fazer algumas despesas de plano de saúde com filhos ou com netos. E como é que fica essa questão que nós não somos eles não são dependentes nossos para a Receita, mas em compensação esse dinheiro sai do nosso trabalho e não de um terceiro, que é um filho ou um neto. Como é que, se possível, por favor. Tá. Então, a questão da sala é fácil a resposta, porque já posicionamento. Tem que existir contrato. Para ser dedutível, tem que existir contrato, senão eu não posso abater as despesas as quais eu assumo de IPTU, de aluguel, de condomínio, de luz, eu não posso. Então, nem que seja um contrato entre amigos muito baixado da internet. Então, isso é, infelizmente, uma regra. A segunda não tem bem a ver com os recibos quando eu emito, mas sim quando eu recebo o recibo. Perfeito? Eu só posso deduzir no meu imposto de renda esses valores de saúde quando eu sou tutor de maior de idade, com necessidades especiais, qualquer uma que seja, ou quando eu sou legitimamente intitulado pela justiça, responsável por um neto, um sobrinho. Fora isso, vão emitir o recibo contra mim, pagador, tendo ele como beneficiário, e eu não posso abater da minha declaração de imposto de renda. Tá? Então, nesse sentido, parece até gozação,
mas é mais fácil o senhor doar o valor para o seu filho, para o seu neto, e ele pagar, porque ele pode usar essa dedução. Entendeu? Então, basicamente é isso. Obrigado, doutor Zé Ok, Miguel. Obrigado, obrigado. doutor. Obrigado. Obrigado, doutor Ramon. E Simone, ainda, só alertando o não? seguinte, as instituições no estado do Rio de Janeiro são isentas do imposto de transmissão e doação até 11 mil filhos, o que dando perto de 50 mil reais ao ano. Então, bote isso na cabeça, até 50 mil, pense bem o que fazer e vá fazendo. Simone, por favor. Doutora Suelen, cirurgião auxiliar que recebe dos pacientes, precisa emitir notas também? Também, isso não tenha dúvida. Tá? Recebeu do paciente, emite recibo ou emite nota. Doutora Ana Maria Tourinho, doutor Rômulo. Pois Como não. fazer quando o profissional for pessoa jurídica? Desculpe, se o profissional é pessoa jurídica, não está obrigado a emitir o recibo, que vai só emitir a nota fiscal. Então, esqueça o recibo. Atendo meu paciente particular, emito a nota, não estou obrigado ao recibo. Não emitam recibo e nota para o mesmo trabalho. Simone. Doutora Miriam, não preciso emitir esse recibo se for PJ? Acho Não, que não é a precisa. É a mesma, não mesma precisa. questão. Não. Como vai funcionar a questão do recibo para reembolso? Eu não sei como é que vai funcionar, porque cada operadora de saúde chancela a forma da restituição do reembolso da maneira que lhe convier, né? Apesar da ANS determinar como se deve fazer e o protocolo como deve ser seguido. Mas o método é individual de cada um. Entretanto, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais rápido do que é hoje. Se hoje nós já não pedimos mais reembolso indo ao plano de saúde, ou à operadora, ou ao cooperativo, eu acredito que nas próximas etapas eles vão até automatizar isso daí. Ok. Simone. Doutora Andréa Benazzi, no livro Caixa, onde colocar as despesas de farmácias no Carnê Leão Web? Ok, eu não sei exatamente a que despesa de farmácia a doutora Andréia está se referindo. Se for a despesa de farmácia que ela compra para o consultório dela, ela vai no Carnê-Leão, tem o plano de contas, tem o item incluir nova conta. Pode incluir uma conta lá, farmácias utilizadas, insumos farmacêuticos utilizados no consultório. E é lá. Quando é farmácia em que eu comprei e não é dedutível do imposto de renda, que não é do meu consultório, farmácia particular, não pode colocar no livro caixa, porque é meu particular. Quando é farmácia em que eu tenho remédios especiais aos quais existem deduções que a lei permitiu, como aqueles importados necessários à vida humana, que sem ele o paciente vai a óbito, esses são dedutíveis. Essa dedução é na página de pagamentos da declaração de imposto de renda, ok? Todos têm que ter documento fiscal. Ok. Doutor Simone. Rômulo, doutor Pina levantou a mão. Eu continuo ou doutor Pina nesse momento? Por favor, mais uma, depois eu passo para o doutor Pina. Pois não. Obrigado. Doutora Miriam, emito só a nota fiscal pela firma com o valor da consulta? Sim, se for pessoa jurídica, vai emitir a nota fiscal pela pessoa jurídica e não vai emitir o recibo. Ok, obrigado. Dando continuidade, doutor Pina, esse Pai Bola está fantástico, tá, doutor Zé Miguel? Muito obrigado, hein? Parabéns, está sendo esclarecedor. Doutor Pina, boa noite também. Boa Tudo noite, bem? presidente. Prazer estar aqui. Como sempre, uma excelente palestra, um excelente evento. Boa noite, doutor Miguel. Prazer Boa estar noite. aqui. Bom, Valéria que está querendo fazer uma pergunta. Vou passar para ela, está aqui do meu lado. Boa noite, Valéria. Boa noite, minha gente. Olha só, eu tenho uma dúvida que o Zé Miguel falou e eu fiquei. É porque eu já uso um prontuário eletrônico. Eu vou ser obrigada a usar o do Cremerge? Sim,
Então, o prontuário eletrônico que vai ser oficializado e determinado como o oficial, não é pelo CREMERG, é pelo Conselho Federal de Medicina, é o sistema deles. Mas, doutora Valéria, eu não tenho dúvidas, posso errar e vou me penitenciar, mas eu não tenho dúvidas que esse prontuário eletrônico ele vai importar, vai permitir uma unificação de banco de dados entre o seu sistema e o dele. Isso já acontece em várias atividades. Então, assim, eu entraria em contato com a empresa que lhe presta esse serviço de prontuário eletrônico e perguntaria: olha, vocês já estão alinhados com o prontuário eletrônico do Conselho Federal de Medicina? Porque vai ser obrigatório. Senão a senhora vai ser uma loucura ter que emitir dois, tá? E o seu provavelmente já deve ser aquele prontuário, que inclusive consegue colocar foto, consegue colocar PDFs, etc. É muito mais avançado do que eu acredito que o Conselho Federal vai fazer. Eu acredito que o que eles estão fazendo é um banco de dados em que há um layout de integração. Mas, infelizmente, não temos ainda essa definição. Obrigado, doutor Zé Miguel. Então vai ser obrigado, né? Vai ser obrigado. Tá ok, obrigado. Obrigado. Simone? Foi um prazer, doutor Doutora Sérgio. Ana, Valério. É tudo nosso. doutora Ana Maria Tourinho. Então, se o médico não atender particular, não necessita ter o carnê-leão? Então, não é isso. Quando o médico trabalha como autônomo, ou seja, aquele que não tem vínculo trabalhista e não emite nota fiscal, ele vai ser obrigado ao carnê-leão. Não tem sentido eles não obrigarem o médico que recebe, por exemplo, como eu citei da cooperativa Unimed, que ele é pessoa física. Então, não há nada na instrução normativa que diga que não deve. Então, se não deve, deve emitir, porque dizem que todos os profissionais da saúde elencados nas 6 tipologias são obrigados quando trabalham como autônomos. Perfeito. Simone? Onde pesquisar o que pode ser deduzido? Aí é que é o problema, né? O que pode ser deduzido está dentro do decreto do imposto de renda, que tem 1000 páginas. Isso é um problema enorme, não há um manual assim, propriamente dito. Nas palestras que a gente fez na SOMERG, na SOMEI, no CREMERG, tem lá as principais, né? Eu elenco as principais, mas não são todas. Ok. Simone? E uma última, nós temos aqui, só para informar, nós temos aqui uma médica de São Paulo, parabenizando o professor José Miguel pela palestra, e temos a seguinte pergunta: há exigência de prontuário eletrônico para médicos que fazem diagnóstico complementar? Então, eu não estudei o prontuário eletrônico ainda, até porque ele não entrou em vigor na obrigatoriedade 100%. O médico pode utilizar o prontuário eletrônico do Conselho Federal de Medicina. Mas o que é que eu entendo? Que a partir do momento que eu trabalhar com o meu CRM, o prontuário eletrônico do Conselho Federal de Medicina vai ser obrigatório. É o que me parece. Não faz sentido não ser. Ok. Obrigado aí, Simone. Professor Zé Miguel, pelo meu entendimento, um tratamento odontológico, alguém vai ao consultório, contrata um serviço, o valor desse serviço foi R$ 12.000, que vai ser pago em 6 parcelas de R$ 2.000 no cartão. Quando eu vou emitir? Então, perceba o seguinte, doutor. O senhor falou quando eu pago, mas não me disse quando se entendeu o serviço prestado. Se a gente levar em consideração as variáveis que eles trouxeram, o serviço, entende-se que o recibo tem que ser emitido no momento que o serviço é prestado. E depois, o recibo, quando há pagamento parcelado, poderá, não é deverá. São duas palavras distintas que levam a obrigações distintas. Poderá ser emitido parcelado significa que ele está dizendo que quando o serviço for parcelado, você tem que avisar. Então, por isso a importância do contrato. Porque se você não fizer isso, e já que ele disse que entende que o serviço prestado gera obrigatoriedade da emissão do recibo, eu antecipo a obrigação para esse momento.
Então, vamos dissecar. Se o serviço já foi prestado definitivamente e eu parcelei porque eu quis, eu tenho a prerrogativa de poder pagar parcelado por regime de caixa à medida que eu for recebendo, desde que eu combine isso com o paciente previamente, deixe isso bem claro entre nós dois. Perfeito? Porque se não for assim, a Receita Federal, se não houver um documento antecipado, vai dizer: você armou para mim, você armou em cima de mim, você foi mentiroso. Você tinha que receber 12 mil, o cara só tinha 2 mil, te pagou 2 mil, e depois você negociou isso posteriormente. E você me lesou. É isso que eu entendo que eles vão fazer. Por isso que a importância desse contrato prévio assinado. Perfeito. Esses últimos 30 segundos, professor, uma pergunta também dessa natureza. Quantas e quantas vezes, né, em uma pergunta que não cabe dentro da receita, o senhor vai querer recibo, sim ou não? O cara diz: não, pode fazer sem problema nenhum. Quando ele vai declarar o imposto de renda, ele se lembra que ele pagou uma coisa e está precisando daquele valor. E o cara vai e pede, quando ele vai fazer o recibo, ele volta e fala: doutor, se lembra aquele valor que eu paguei? Eu queria o recibo daquela vez. É claro que não vai poder emitir. Qual a bela resposta que o senhor me daria diante dos seus pensamentos administrativos, tributários, que eu dou para esse camarada, ou eu falo aquilo que eu já sei? Eu não posso fazer isso. Atendi, eu tenho que dar. Então, hoje em dia eu não faria. Porque o que é que acontece? Como eles pegaram o CRM do médico e determinaram que ele cadastre dentro do APP, dentro do livro caixa, dentro da Receita Federal, eles estão vinculando esse número do CRM ao CPF. Se eles estão fazendo isso, eles estão vinculando ao banco. Hoje, o e-financeiro, por ignorância, as pessoas acham que é um sistema da Receita Federal. O e-financeiro não é um sistema da Receita Federal. O e-financeiro é um sistema coletivo entre Receita Federal, mas de propriedade do Banco Central, em que obriga os bancos, através de um layout expedido por portaria do Banco Central, a entregarem à Receita Federal as informações. Então, perceba, não é a Receita Federal que diz: médico, peguei teu valor de conta. É o Banco Central que obrigou o banco a informar por CPF, e esse CPF cai no canal vermelho quando tiver o tal do CRM. Então, eu não faria mais isso. E olha que coisa louca. A coisa bate mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que o senhor tem um filho. Seu filho é administrador de empresas. Ele recebeu uma pipada de dinheiro quebrada ao ano. A probabilidade dele ser fiscalizado comparado com o seu CRM é ínfima. Mas é ínfima mesmo, porque está escancarado que nessa árvore de cruzamento eles querem o CRM. Perfeito. Entendeu? Como CROs, etc. Bem, professor Zé Miguel, minhas palavras são de total agradecimento. Eu vou passar para a doutora Célia fazer as suas considerações finais e depois nós já terminamos aqui para a sua palavra também. Muito obrigado. Doutora Célia. Agradeço. Eu fiquei muda aqui, viu? Zé Miguel, muito obrigada. Muito obrigada por esse esclarecimento. Eu acredito que os colegas tenham aproveitado muito o que foi passado essa noite, mas sempre tem dúvidas, né? E aí já fica um convite para uma próxima vez, e que seja em breve, se Deus quiser. E os colegas que estão assistindo podem fazer sugestão através dos nossos canais da Somerge, para que a gente possa aproveitar ao máximo a sua presença. Eu agradeço a presença de todos. Você, Zé Miguel, é um grande parceiro. Muito, muito obrigada. E precisamos muito das tuas orientações sempre. Marlon, obrigada pela presença. E a nossa diretoria, eu quero agradecer, em nome do nosso presidente, Rômulo, a presença de todos, e queremos cada vez mais sugestão de temas como esse, que nós precisamos muito, porque está realmente muito difícil trilhar nosso caminho profissional. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, presidente, pela sua brilhante ideia. Obrigado. Por favor, doutor Zé Miguel, suas palavras de encerramento, por gentileza. Bem, eu queria agradecer aos queridos amigos que a gente já se vê há tantos anos, e como eu falo,
o público da medicina é o público que está mais preocupado e é sempre o precursor. Eu não sei de nenhum evento que tenha tido sobre o ReceitaNet até o momento, vocês inovaram e começaram. Agradeço muito a confiança, como sempre, e até a próxima, fico sempre à disposição. Obrigado. Só para todo esclarecimento de todos, a Somerge tem uma parceria, né, dentro do Clube de Benefícios com o escritório do professor José Miguel. Dentro do que nós chamamos o Clube de Benefícios de uma associação médica, e a Somerge se coloca nessa posição de ter essa facilitação, como bem o professor José Miguel falou, a respeito de algum ente que se proponha a fazer essas parcerias para que tudo fique muito mais fácil e com menos custo para todos que são associados. Para quem não é associado, conheça a Somerge, venha conhecer, seja um colega, porque essa é uma das coisas que nós participamos. Fora disso, estamos com representação junto à AMB, no Congresso Nacional, nas maiores discussões das políticas de saúde, volto a dizer, apartidárias, mas dentro das políticas que devem ser devidamente discutidas. Convidados, que o maior interesse de uma associação é levar conhecimento a todos, e principalmente com palestras dessa magnitude, como foi o doutor Zé Miguel. E mantendo a minha característica de encerramento, eu gostaria de pedir ao doutor Ramon que fizesse o encerramento dessa sessão dessa noite. Muito obrigado. Doutor Ramon, por favor. Muito obrigado, Rômulo, mas eu já estou aqui, o Zé Miguel já me conhece, né? O Marlon também. Eu sou um dinossauro em matéria de informática, então o Zé Miguel, você vai ter que ter paciência, porque eu estou totalmente errado em tudo que eu estou fazendo até hoje. Então, eu não quero que o leão avance para cima de mim. Eu prefiro que esse leão, como diz aquela velha piada, que ele seja manso. E no mais, não cabe outra palavra a não ser muito obrigado. Muito obrigado, você e o Marlon, a empresa de vocês sempre nos ajudou em todos os momentos, todas as dificuldades dentro da Somerge, agora com a Somei e com a Ame Barra. Então, eu não tenho nenhuma palavra maior do que essa que é um conjunto, né? Muito obrigado. Qualquer coisa a mais seria desnecessário. Muito obrigado, boa noite para todos. Boa noite, obrigado, doutor Ramon. Informando, essa palestra vai estar disponível no nosso canal do YouTube para todos que queiram acessar. E, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite. Felicidade. Professor Zé Miguel, Marlon, obrigado. Muito obrigado. Felicidades a todos. Obrigado. Obrigado, Boa doutor noite. Rômulo, doutor Ramon, doutora